Olá, estamos começando mais um JDU Entrevista e hoje vamos falar do trânsito de Campo Grande em razão ao número de acidentes que estão sendo registrados aqui na capital nos últimos meses. E para isso, estamos recebendo o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Paulo da Silva. Seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo espaço de nós estarmos aqui hoje para falar um pouco sobre o trânsito da nossa capital. Recentemente, a diretora adjunta da Getran, Andréa Figueiredo, ela afirmou que as vias aqui de Campo Grande estão devidamente sinalizadas e a culpa, digamos assim, desse tanto de acidentes é a falta de atenção dos motoristas. Quais ações a Getran está implementando para conscientizar os motoristas aqui da capital? Bom, em relação à questão de sinalização, é verdade que as vias são bem sinalizadas. O que é uma via bem sinalizada? A via bem sinalizada significa que ela precisa estar sinalizada. Tem dois tipos de sinalização. A sinalização horizontal, que é aquela que está no chão, né? E a sinalização vertical, que é aquela que está nas placas de sinalização. O que o motorista olha mais? Ele olha na placa que está no seu visual, ou seja, na sua vertical. Quando esta placa não está visível, nunca é por conta de que ela nunca esteve lá. Por conta de alguém ter abarroado, dela ter caído. Então, o motorista tem que ter atenção, ele tem que olhar a sinalização horizontal. Tá? Então, precisa ter atenção nesses dois sentidos. Quando a minha adjunta, a doutora Andréa, ela fala sobre bem sinalizado, é porque todas as vias estão sinalizadas, no sentido de que ou ele tem a vertical ou ele tem a horizontal. Em relação aos acidentes que acontecem, especialmente nos cruzamentos, né? Normalmente, posso afirmar para você que 95% é culpa do motorista e é falta de atenção à sinalização de trânsito. Seja porque ele não está prestando atenção no trânsito, seja porque ele está envolvido num aparelhinho que hoje está nas nossas mãos e também está na mão de quem está dirigindo, que são celulares, que são hoje o maior índice de acidente por conta desse aparelho chamado celular. Nós também tivemos acidentes, com pessoas que não tinham CNH. Inclusive, um acidente fatal que matou uma mãe e uma filha. Vai ter alguma campanha para as pessoas tirarem CNH ou isso não está influenciando? Não, essa pergunta é muito importante, tá? Porque hoje, o que nós, desde que assumi a Getran e nós colocamos um novo diretor de trânsito e nós trocamos também os chamados amarelinhos pela Guarda Municipal, que tem o poder de polícia, os amarelinhos não tinham, não foi por isso que eles foram trocados, porque eles foram para outra função. Nós colocamos lá os guardas municipais. E o que acontece? Todas as blitz, e toda semana tem blitz, às vezes até 2 por semana, em pontos diferentes, tanto na área central e com a questão dos guardas, a gente também expandiu para as vias importantes dos bairros. E o que acontece? O maior índice de multas aplicada em todas as nossas fiscalizações é de pessoas sem a CNH. Seja a pessoa sem a CNH de forma nenhuma, seja a pessoa com uma CNH dirigindo um outro tipo de veículo. Então, se você somar essas duas infrações, para você ter ideia, atinge quase 40% das infrações de trânsito, das autuações que a Getran faz. As pessoas precisam tirar CNH, as pessoas precisam passar pelas autoescolas, as pessoas precisam fazer as aulas práticas, mas acima de tudo, e o que é mais importante, é que as pessoas precisam conhecer a legislação de trânsito, que são 45 aulas que é dado dentro das autoescolas. Então isso tem que acontecer, porque quando você se informa, você comete menos erros, tá? Então a população que anda sem habilitação, especialmente um veículo que mata a maior quantidade de pessoas. Hoje nós estamos terminando aí para o fim do mês de maio, e nós já temos um índice de 23 mortes em Campo Grande, sendo que 21 mortes dessas
são de motociclistas. Então, é um veículo que mata. As pessoas precisam duas coisas. As pessoas precisam tirar a CNH, respeitar a sinalização. O trânsito de Campo Grande, as vias de Campo Grande, elas têm um limite de velocidade de 50 km por hora. E nem o motorista de carro, muito menos o motociclista, respeita essa velocidade da via. Normalmente anda 30, 40, 50, alguns até 100% acima do limite. Quando o limite é de 50, ele está andando a 100, ele está 100% acima do limite. Isso tem causado mortes, isso tem causado sinistros de trânsito muito graves, né? Motos batendo com moto, trombando com moto, e as pessoas se matando no trânsito de Campo Grande. 23, 21 motociclistas, um pedestre e um veículo. Bom, você já citou aí os números fatais de acidentes com motociclistas. Quais medidas específicas a sua pasta está adotando para melhorar a segurança dos motociclistas aqui na capital? Bom, a gente tem cuidado naquilo que nós falamos um pouquinho, né, de melhor sinalizar o trânsito. Isso é uma coisa importante. O trânsito precisa estar bem sinalizado, seja na horizontal, seja na vertical, ou seja nas duas situações, que é a maior parte. Né? Sempre onde você vai num cruzamento, você tem a vertical e você tem a horizontal. É uma das coisas que preocupa a GETRAN, preocupa a nossa gestão, a gestão da nossa prefeita, a nossa gestão enquanto secretário, enquanto diretor-presidente da GETRAN, a gente tem essa preocupação. E depois, a fiscalização, né? Isso é um dado que precisa ser colocado, porque quando você sai para a fiscalização, você encontra todo tipo de gente no trânsito, todo tipo de infração de trânsito, seja pessoas que não estão habilitadas. Campo Grande tem um índice importante, viu, população, de pessoas que dirigem embriagado. Às vezes ele não está totalmente bêbado, mas ele está acima do limite permitido de alcoolemia. E nós hoje, a GETRAN, tem os bafômetros, os conhecidos bafômetros, né, que a gente tem aplicado e muitas multas têm aferido com pessoas acima do limite prudencial, acima do limite permitido, e nós temos autuado as pessoas nessa situação. Nós tivemos na semana passada uma caminhonete que estava numa barreira, ele fugiu da barreira. Então, ele quase atropelou um dos nossos agentes, saíram atrás, não conseguiram pegar, a gente já conseguiu identificar e nós estamos encaminhando todo o processo que foi feito para o DETRAN, para a gente chegar na pessoa e realmente puni-lo pelo que ele fez. Primeiro, porque provavelmente ele estava irregular, isso nós estamos apurando. Depois, o que existia de errado nessa ocorrência que ele evadiu da fiscalização. Então, são coisas que nós estamos fazendo para que o respeito no trânsito seja cumprido e que o índice de acidente, o índice de sinistros, né, que hoje não é mais acidente, são sinistros, sejam minimizados e que vidas possam ser salvas. Além da sinalização, a gente também tem semáforos. A GETRAN pretende expandir a malha semafórica, modificar alguma coisa? Muito boa pergunta. A rede semafórica de Campo Grande está num processo muito importante, que é a centralização da rede semafórica dentro da GETRAN. Na GETRAN nós temos um departamento que é o Departamento de Controle CCI, Controle Operacional de Integração, né? Centro de Controle de Integração, que é onde eu tenho toda a visualização do parque semafórico de Campo Grande. Então, hoje eu tenho 676 cruzamentos semaforizados, boa parte foi feito esse ano, mais de 50 cruzamentos semaforizados, a gente conseguiu integrar dentro da GETRAN. Então, hoje, dentro da GETRAN, eu consigo olhar mais de 80 cruzamentos semaforizados já dentro da GETRAN. Trocando os controladores, organizando, e o que vem de novos? O que tem de novo? Quando eu tenho lá um pedido para ser colocado semáforo, o semáforo precisa ser estudado. É um item que não é um item barato, é um item caro.
Então eu preciso, esse semáforo, ele precisa realmente ser necessário para ser colocado. Paulo, mas eu coloco, mas na hora do pico eu não consigo sair, tá? Mas eu não posso colocar um semáforo para a hora do pico. Eu preciso ter um semáforo que ele vai lá, são 6 contagens durante o dia e parte da noite, tá? São 6 contagens diferentes. Em todas as contagens de veículo, precisa atender para eu colocar, ou pelo menos em 90% deles. Por que que não é interessante e eu não posso colocar um semáforo num lugar que o movimento é só na parte da manhã e só na parte da tarde? Porque durante o dia eu não tenho como desligar esse semáforo, eu não tenho como tirar o semáforo de lá. O que acontece nesse período? As pessoas vêm, não vem ninguém, ele fura o semáforo e vai embora. O que eu incentivo o motorista? Eu incentivo o motorista a cometer uma infração de trânsito, porque ele tem que ficar lá, às vezes, 30 segundos ou 50 segundos esperando o semáforo abrir. Como não vem ninguém, ele fura o semáforo e vai embora. Ele comete uma infração de trânsito, que é uma infração gravíssima, né? Com 7 pontos na carteira, que se tiver um agente lá e pegar, ele vai tomar uma multa. Então, todo o trânsito, ele é estudado, ele é colocado aparelhos que minimiza a questão de velocidade e que minimiza risco para a população, para o pedestre, né? Tudo isso que a gente faz no trânsito é pensando no pedestre. Vale lembrar que se hoje você está no volante, na hora que você desce dele, você vira pedestre. Então, por favor, cuidem dos pedestres, porque quando você optar por cuidar de você, você está cuidando de você mesmo. Exato. E as mudanças recentes no trânsito estão visíveis em toda Campo Grande, como as alterações nos sentidos das ruas têm causado confusões entre os motoristas. Como a Getran está planejando e comunicando essas mudanças para minimizar os impactos no tráfego? Isso é importante, tá? Quando nós recebemos demandas da sociedade civil organizada, dos conselhos comunitários, da Câmara Municipal, de toda a sociedade civil, nós recebemos solicitações, requerimentos, ofícios dentro da Getran. Olha, a minha rua precisa mudar o sentido, né? Como é que eu mudo o sentido de uma rua para ele ficar só sentido direito ou só sentido esquerdo quando ele é duplo, né? Eu não posso chegar lá e só mudar o sentido. O que é feito? Quem já sofreu isso sabe o que eu estou dizendo. Uma equipe da Getran passa na rua que vai ser mudada e ele vai de casa em casa. Onde tem gente, falou, olha, a Getran está fazendo um estudo para mudar o sentido da rua, ficar só sentido esquerdo ou só sentido direito, depende da situação. O que você acha disso? Então, quando você atinge um percentual da população, e aí tem que ser democrático, tem que vencer quem tem mais votos, né? Quando eu tenho lá 60% da população fala, não, é aprovado, realmente essa rua é perigosa, precisa ter e tal, o que a gente faz? A gente, terminado esse estudo, detectado a necessidade de mudar isso, aí nós começamos a mudar a questão das placas. Não é ainda mudado a inversão da rua automaticamente. Por isso o motorista precisa, primeiro, conhecer a legislação, conhecer a questão das placas de sentido obrigatório, sentido à direita, sentido à esquerda, são básicos de quem passa na escola da autoescola, as 45 aulas da autoescola. Então é feita a mudança das placas, e aí a gente oficializa tanto a horizontal quanto a vertical e oficializa a mudança de sentido. Então, quando o motorista vem para você e reclama assim, olha, mudou, mas não informou. Isso não é verdade, isso nunca acontece. Eu estou dizendo nunca por quê? Porque quem faz mudança de inversão de rua, quem pode fazer, quem tem a obrigação de fazer e quem tem o poder de fazer é exclusivamente a Getran. Então, todo esse trabalho é feito com antecedência, é conversado com a população, nós vamos inverter, nós vamos colocar as placas novas e aí vai mudar o sentido. Aí a pessoa fala assim, mas a rua era mão dupla. Ele usa até o termo certo, era. Por isso que ele precisa olhar a questão da sinalização. E mais uma coisa, claro que não é só esses itens. O estudo técnico que é feito, vê se tem rua
paralela, se tem rua perpendicular, tudo isso é levado em conta, porque às vezes eu corto a mão de um sentido de uma rua que o cara tem que andar 3 ruas para ele chegar no mesmo lugar. Aí eu também não autorizo, né? Normalmente essa rua vem, a outra vai, tem capacidade de absorver o trânsito que está passando por aqui para passar na outra rua, a gente conta isso, faz uma contagem e a gente executa. Paulo, nós estamos em meio ao Maio Amarelo, que é o mês de conscientização no trânsito, e o que a Getran está promovendo para engajar a população na redução de acidentes? Bom, o Maio Amarelo é um movimento nacional de grande importância, né? Aqui quem comanda o trânsito na capital é a Getran, o comando disso é da Getran. Então nós fazemos, quando faz-se a abertura, vem todos os entes, né? Nós tivemos ali na Praça de Coelho, todo mundo, Polícia Rodoviária, Detran, Polícia Estadual, Bipetran, Guarda Municipal, bombeiros, todos os entes que envolvem no trânsito, faz a abertura do Maio Amarelo. Ali é uma partida, né? A gente faz uma partida. No dia faz uma conscientização local, nos cruzamentos e tal. Só que a Getran mantém um trabalho efetivo lá. Como que é esse trabalho efetivo? Tem uma gerência de trânsito, de educação para o trânsito dentro da Getran, que mantém o trabalho durante todo o mês. Como que nós fazemos isso? Na questão da panfletagem, nós fazemos panfletos, entregamos nos cruzamentos, mas acima de tudo, essa gerência de educação para o trânsito, ela vai nas escolas do município, algumas do estado, quando somos solicitados, vai nas empresas, faz palestra sobre a questão do Maio Amarelo. Por que isso é importante, né, fazer? Nós cuidamos muito de ir nas escolas, porque a gente já começa a plantar, a inserir, inculcar a criança o trânsito que ela vai andar, que ela precisa andar. Então, a gente faz isso com a tentativa de minimizar tanto para as crianças quanto para os idosos. Então, é feito um trabalho, olha o idoso, olha a criança, na frente das escolas, em hospitais, em grandes passagens de pedestres, onde tem grande passagem de pedestres, como ruas principais, como 14, como 13 de Maio, enfim, onde você tem um fluxo de gente muito grande, que é o nosso centro, mas nos bairros também tem Bom Pastor, Guinterrans, Guri Marques, tem muitas Azarã, tem muitas ruas importantes que tem um fluxo de pedestre bastante importante. Então a gente vai nesses lugares e pede isso, e aí é na tentativa de conscientização, tá? A gente precisa conscientizar o cidadão que ele precisa dirigir para ele e para os outros. Paulo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, e a você que nos assiste, nos vemos na próxima edição do JD1 Entrevista. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular.